Bom dia, amados, graça e paz no Senhor Jesus, amém? Que manhã linda de Escola Bíblica Dominical. Nessa data tão importante, a data da família, o maior projeto de Deus para todos nós. Nós estamos muito felizes, já queremos parabenizar a todos os pais, em nome da Escola Bíblica Dominical, de toda a IEC de Agronomia. Que Deus abençoe a sua vida, que nessa manhã de EBD desça uma unção sobre a sua vida, um renovo espiritual, que a sua família seja abençoada pelo Senhor Jesus. E as comemorações de EC de Agronomia começaram ontem, com o Infanto, com uma palestra, pastor Samuel Cesarino fez, né? Então, nós estamos aí, voltados para a família, o Ministério de Casais também retornou essa semana. Que alegria a nossa igreja aí investindo na família. E vamos iniciar? Vamos iniciar com o melhor que temos, que é a leitura da palavra do Senhor, porque é ela que fala aos nossos corações, é ela que nos sustenta. Então, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Salmo 128. Vamos fazer essa leitura inicial da nossa EBD, Salmo 128. Leia aí junto comigo na sua casa. Abra sua Bíblia, seu aplicativo, Salmo 128, até o versículo 4. Eu gosto muito de ler aquele enunciadozinho que introduz o Salmo. Eu gosto muito. Ele diz assim: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Olha que lindo. E diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem, o pai que teme ao Senhor. Aleluia! Pode dar um aleluia, um glória a Deus aí na sua casa. Levante as suas mãos sobre o pai, sobre o chefe aí da sua família e fale essas bênçãos que o Salmo 128 traz para o pai e para a sua família. Salmo 128, o salmista fala sobre a importância do temor do Senhor para a família. Ele nos mostra que a família só desfrutará desta felicidade se viver no temor do Senhor. Por isso que ele diz: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deus promete em sua palavra, é a sua palavra que nos promete, que trará felicidade sobre o lar e a família do marido, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nosso desejo mais profundo é que nossos pais honrem ao Senhor, que decidam segui-lo, obedecer e andar em seus caminhos. Irmãos, há um plano de Deus preparado para cada família da terra. Para cada família, Deus tem o seu olhar e Deus tem as suas bênçãos. Deus tem estendido as suas mãos, estão estendidas sobre cada casa, sobre cada família na terra. Mas para vivê-lo, é preciso se entregar. Para viver essas bênçãos que o Senhor tem para a nossa casa, para a nossa família, precisamos nos entregar ao Senhor e à sua direção, para que possamos desfrutar de todo o bem e de toda a sua bondade. Amém? Vamos orar? Após a oração, nós vamos assistir a um vídeo homenageando aos pais e logo fazer a mensagem nessa manhã, que nós já queremos agradecer profundamente ele ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes nessa manhã da família. E Deus tem muito a falar ao seu coração. Então, eu peço que desde esse momento você chame a sua casa, chame a sua família. Desacelerada, que você possa esquecer tudo que tem te angustiado, ou a semana atribulada que você teve, os afazeres, o almoço que nós ainda vamos terminar, que nesse momento você descanse e que o Espírito Santo esteja aí te preparando o seu coração
para como terreno fértil, para ouvir e frutificar a palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos nesse momento e vou entregar essa manhã nas mãos do Senhor. Deus, muito, muito obrigada, Jesus. Louvado seja o seu nome, porque passamos por uma semana e o Senhor nos deu a vitória de estarmos aqui nesse domingo de escola bíblica dominical. Domingo esse, Pai, que é o domingo da família, o domingo, Pai, dito pela sociedade Dia dos Pais, mas que nós declaramos que é um dia de bênção, que a unção do Senhor está descendo sobre a vida de cada pai, que os seus propósitos sejam cumpridos em cada família, que tenhamos pais segundo o teu coração, pais dispostos, Senhor, a te seguir, a te obedecer, a andar nos seus caminhos, porque a tua palavra promete que tu és fiel, que tu não vai deixar faltar nada nessa casa, porque o pai, porque a família segue os seus preceitos. Que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, nessa manhã, que não seja apenas o cumprimento de um dia dos pais, Senhor, não, mas que nosso coração saia dessa escola bíblica dominical, louvando e engrandecendo o seu nome, que cada pai saia disposto a seguir a sua vontade. Te agradeço muito pela vida do Fábio, pelo seu ministério dentro do GC de Agronomia, também sustento o teu servo como pai, como marido, abençoa a sua casa, use o Senhor poderosamente nessa manhã, que o Fábio, Senhor, possa ser apenas um portador da tua palavra, e nós repreendemos nessa manhã toda a seta do inimigo sobre nossas vidas, sobre nossas mentes, que ao terminarmos possamos dizer muito obrigada, Pai, porque tu falaste ao nosso coração. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, antes de passarmos a palavra ao Fábio, nós vamos assistir a um vídeo que foi feito com muito carinho, como sempre, pelo Infanto. Eu quero agradecer imensamente a Paloma por disponibilizar esse vídeo também aqui para passarmos na EBD. Então, pais, sintam-se aí homenageados com esse vídeo e Paloma, muito obrigada. E após a apresentação do vídeo, o Fábio tem a palavra. Ok? Essa é uma homenagem para todos os pais da IEC de Agronomia. Um carinho teu tira qualquer dor. Um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Mamãe fez bem em te escolher.
Hoje é considerado o Dia dos Pais, mas para mim, todo dia é o seu dia. Essa é uma data para celebrar essa relação única que nós temos. Você é responsável por tudo que sou e tem me ensinado a diferença do certo e do errado. Por isso, meu Pai, eu reconheço o seu esforço e nesse dia, considerado o seu, venho agradecer por tudo que fez por mim. A mais bela e marcante herança que um pai pode deixar para o seu filho é a construção do caráter e os passos a serem seguidos. Feliz Dia dos Pais. Amém, que lindo! Esses vídeos, eles deixam a nossa EBD muito mais linda, né? E que privilégio também poder ver essa nova geração, os bebês aí já participando, né? Já nossos novos alunos da escola dominical e do infanto também. Isso alegra muito o nosso coração. Parabéns, Paloma, muito obrigada pela parceria. E agora eu passo a palavra ao Fábio. Deus o abençoe, Fábio. Mais uma vez, muito obrigada por estar conosco nessa manhã. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Eu que agradeço, né, de coração aí o convite da Sandra, o carinho da EBD, né, da oportunidade de compartilhar nesse dia tão bacana para a gente aí, que é o Dia dos Pais. Parabéns a todos os papais, né? Parabéns aí também aos futuros papais, né? Esse vídeo eu observei aqui que ele está aumentando, né? Teve pai aí que precisou de 3 telas, né? Que a família está prosperando, né? Teve gente aí que estava agarrando o filho no pescoço, filho na cabeça, aí, porque Deus está multiplicando aí a descendência. Parabéns a todos aí. Muito obrigado pelo carinho de deixar aqui, em nome do Ministério de Famílias, Ministério de Casais, compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Nosso coração é bem grato por isso. Amém? Eu gostaria, então, de pedir aos irmãos que gentilmente abrisse a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22. Eu vou colocar aqui uma tela. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo aqui e depois nós vamos conversar um pouco em cima do que Deus nos falou. Assim diz a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus lhe havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os 2 foram andando juntos. Daqui a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi e pegou o carneiro e o ofereceu
como sacrifício em lugar de seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome: o Senhor Deus fará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez, o anjo do Senhor, lá do céu, chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo próprio nome, diz o Senhor, que abençoarei você ricamente, farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio de seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez como eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Amém? Eu gostaria de orar mais uma vez. Eu peço que você feche os seus olhos, aí onde você está, curva sua cabeça e vamos falar com Deus, continuar falando com Ele. Pai amado, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem todo, ó Deus, o domínio, ó Deus, na sua multiforme sabedoria. Hoje nós seguimos te adorando nessa nova estratégia, ó Deus, nessa possibilidade que extrapola as paredes, que extrapola, ó Deus, os domínios físicos da igreja, e nós vamos, ó Deus, sob tua palavra, ó Deus, a lugares, ó Deus, que fisicamente não podemos estar, mas o teu Espírito está em todos os lugares. E é nessa certeza que eu peço que o Senhor continue nos falando, como vem fazendo desde amanhã, e assim, ó Pai, nós saiamos desse momento, ó Deus, ricos, ó Deus, cheios e convictos do teu direcionamento. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos aqui é bastante conhecido. O texto, eu creio que todos já ouviram, já leram, né? A história de Abraão aqui, quando ele é chamado a apresentar Isaque como sacrifício. E a Bíblia também mostra que em diversos lugares, né, diversas passagens, homens e mulheres foram chamados em momentos de dificuldade, em momentos de alegria, a passarem por algumas provações. E todos os momentos que Deus chamou, todos os momentos que Deus desafiou a fé, que desafiou os seus servos a apresentarem algo, a demonstrarem alguma coisa para Ele, não foram momentos muito fáceis. Sempre exigiu atitudes que saía da normalidade, que saía da média, que saía do costume. E Abraão foi assim. Foi assim com Abraão também, né? Dessa vez Isaque. A história diz que Deus já havia prometido a ele um filho, e Abraão então entendeu que em algum momento Isaque estava demorando a vir, e ele então se antecipa e surge Ismael, mas então chega o momento da promessa, Isaque vem, e penso que Abraão então se sentiu aliviado, graças a Deus, chegou meu tempo, está aqui meu filho, e agora Deus pede esse menino, né? E então é nessa perspectiva que eu gostaria de falar um pouquinho aqui, não só aos pais, mas com muito carinho, muito temor a Deus, conversar com você também, falar com você, mãe, você que é filho, você que está aí na participação da EBD. Eu queria falar com você do que Deus compartilha ao meu coração aqui no texto. Eu vou passar, então. A gente percebe o seguinte, que Deus faz algumas coisas bastante interessantes. Você já vê aí na tela. Deus tem interesse de tratar individualmente, Deus tem interesse de tratar com a gente. A história de Abraão deixa isso muito claro. O verso 1 do 22 fala que, na minha linguagem, estou usando a versão linguagem de hoje, né? Diz assim, algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. A gente percebe, então, características de como Deus fala com a gente. Nosso Deus é um Deus carinhoso, Ele é o único Deus, não existe outro Deus. Eu costumo dizer sempre que os outros são chamados, são considerados,
mas isso não passa de uma palavra sem efeito, porque só o Senhor é Deus. E mesmo sendo o único Deus, o nosso Deus, o verdadeiro Deus, se comunica com a gente de maneira que a gente possa compreender que Ele está falando com a gente. Eu ali separei 3 características do chamado de Deus para Abraão, que também se aplica a você, se aplica a mim, que mostra, nos identifica o que o Senhor está falando e comunica a nós de forma clara algumas coisas. Vamos lá. O primeiro característica, eu gosto de destacar a identidade. A identidade do chamado de Deus para nós, para você. Quando eu falo chamado, eu gostaria que você considerasse no seu coração, em nome de Jesus, segundo o Espírito Santo, não só um chamado missionário, mas um chamado que vai além, um chamado que não está restrito ao formato de locomoção física, de deixar o que você faz, a sua vida, viver uma vida missionária, também é uma verdade. Mas eu quero dizer um chamado no sentido de que Deus chama você para experimentar algo novo, que Deus chama você para uma nova realidade espiritual, de que Deus está chamando você para viver uma vida diferente daquilo que você mesmo vivia até então. Por isso, nós vamos tratar esse chamado nesse aspecto. Um chamado que não se redunda só aos missionários, mas que comunica diretamente a você. Por isso, esse chamado de Deus tem identidade. Né? Nós vemos assim que Deus falou com Abraão pelo nome. Aí está, ó, Abraão. Isso mostra o seguinte, em primeiro lugar, que Deus não trata só com multidões, Ele trata com você. A ideia do nome mostra intimidade, demonstra pessoalidade, demonstra inicialmente uma diferença. Deus poderia ter falado Isaac, falado com um dos servos de Abraão, mas Deus falou com Abraão. Então, o que Deus estava tratando ali era inconfundível para Abraão, porque era o seu nome. Deus estava dirigindo especificamente a ele. Então, Deus nos chama com propriedade. Deus nos mostra, sem deixar dúvidas, que Ele está falando com a gente. Outra coisa, nós temos a noção do tempo. Deus fala no tempo certo. Né? A Bíblia fala, na sua versão, diz depois dessas coisas, a minha fala algum tempo depois. Ou seja, Deus já havia se mostrado a Abraão, Deus já havia feito a promessa a Abraão, lá no capítulo 12, Deus já tinha usado Abraão para libertar seu sobrinho, Deus já tinha se manifestado a ele, mas depois de algum tempo, Deus volta a falar, a tratar especificamente com Abraão. Então, o que significa isso também, meu querido irmão? De que Deus tem um tempo. O tempo é de Deus, o tempo não era de Abraão, o tempo não é meu, assim como também não é seu. O tempo da manifestação de Deus, o tempo do chamado diferenciado é de Deus. O tempo do milagre é provido por Deus. Deus estabelece o tempo. Deus não está regulado pelo nosso cronos, né? Pelo nosso dia, as 24 horas, pelo nosso tempo de 24, pelo nosso mês. Embora as circunstâncias, às vezes, nos chamem a crer que Deus não fez, nos desafiem a dizer que Deus não vai fazer, mas Deus tem o tempo certo. Foi assim com Abraão. Depois de algumas coisas, Deus falou com Abraão. Né? E Deus chama Abraão, então, para esse desafio da fé, que nós lemos e você já conhece, o desafio de apresentar Isaac como sacrifício. Então, Deus tem uma identidade inconfundível no relacionamento com você. O seu relacionamento com Deus tem nome, e esse nome é o seu. Ele fala o seu nome, ele te chama. E no tempo dele ele fala com você. A outra característica do modo como Deus fala com você, do seu chamado, é o local. Ele fala que Abraão deveria levar Isaac para a terra de Moriá, uma montanha. Deus tem o lugar certo. Deus tem o lugar exato. Deus mostra aonde ele fará, o que deve ser feito. Deus tem preocupação em não deixar dúvidas. Deus mostra
o passo a passo para que você não erre naquilo que ele está te chamando. Então, a gente passa a ter algumas certezas já de início, né? Já nesses 2 versículos que nós estamos conversando aqui, que todo passo de fé, toda atitude, tudo que Deus fará, ela é precedida de características inconfundíveis. Ela é precedida de algo inconfundível. Primeiro, a voz de Deus. Depois, o tempo que Deus está falando e o lugar. Deus separa itens específicos. Às vezes, nós estamos aqui até sem conhecer do que Deus está nos chamando, até sem ter uma ideia muito clara. Deus talvez ainda não tenha revelado a você o que Ele vai fazer, mas o que você já pode ter de certeza na sua vida, no seu relacionamento com Ele, é que Ele está falando com você. Deus vem insistindo com você, Deus vem se revelando a você. Eu não sei o tempo, eu não sei se Ele já te chamou, se Ele já falou com você, ou se Ele vai falar ainda mais com você. Mas eu sei que Deus fala, eu sei que Deus nos chama, eu sei que Deus tem um cuidado específico, individual, um cuidado que transcende a nossa individualidade, que vai além da nossa individualidade e alcança a nossa família, alcança a esposa, os filhos, os demais parentes, o ambiente de trabalho, a nossa casa. Deus fala com a gente. Então, você pode até não conhecer para onde Deus vai te levar, o que Deus vai fazer com você. Mas eu tenho certeza que, segundo a sua palavra, é para um lugar de promessas, é para um local onde você vai viver o sobrenatural de Deus, onde o milagre de Deus vai acontecer na sua vida, como foi com Abraão. Abraão levou Isaac lá para Moriá. Mas tem ainda na história de Abraão uma caminhada. Tem uma caminhada. A palavra que fala que ele precisou andar. Não bastava apenas oferecer o seu filho. Abraão teria que contribuir de alguma forma com esse sacrifício. Não bastava apenas dizer: toma aqui Isaac, Deus. O Senhor me deu, toma aqui. Está ali no quarto, está na tenda, está ali fora. Não foi assim que Deus falou com Abraão. Deus pediu algo mais a ele. O sacrifício dependia também de outros sacrifícios para Deus. E era que Abraão levasse Isaac até a terra de Moriá, até aquela montanha. Então, Deus, no interesse em desenvolver essa vida mais próxima, na verdade, chamar Abraão a viver uma nova realidade, exigiu que Abraão, então, caminhasse. Deus nos chama para uma vida de intimidade. Então, toda vez que Deus chamar você, você sabe que você vai ter que caminhar na fé. Você sabe que de onde você está, o lugar que você se encontra, possivelmente não vai ser o lugar que você permanecerá. Eu não estou dizendo que isso se dará de forma física. Isso aí é um propósito de Deus em você. Mas também não estou dizendo que não será assim. Mas o que a palavra de Deus nos afirma é que espiritualmente você vai caminhar com Deus, espiritualmente você vai sair da sua tenda, você vai sair do seu lugar e vai para onde Deus quer se revelar a você. Você vai ter que caminhar na fé. Haverá um desenvolvimento, haverá um tempo. Não sei se aqui 3 dias, como precisou Abraão, como ele precisou para chegar ao local em que ele iria oferecer Isaac. Pode ser que sejam 3 anos, 3 meses, 3 horas, 3 minutos ou 3 segundos, ou agora. Né? Isso é obra do Espírito Santo. Mas eu quero dizer que Deus chama. Isso é uma realidade. Esse chamado tem identidade. Esse chamado tem tempo e tem local. Segundo, Deus nos chama para alguma coisa. Inicialmente, para nós desenvolvermos intimidade, para nós termos fé. Isso demanda, então, alguns esforços. Já está aqui na tela. Eu separei 3 atitudes que Abraão precisou ter. Veja aí. A obediência. Diante do chamado de Deus, Abraão respondeu lá no verso 1. Na sua versão 3, diga: eis-me aqui. Na minha diz: estou aqui. Né? Abraão obedeceu. O segundo foi renúncia. Né? Levantou-se de madrugada.
Abraão precisou abrir mão do seu sono, abrir mão do que era um momento para ele estar revigorando as suas forças. Nós temos vivido dias frios, né, aqui no Rio de Janeiro, né, assim, bem diferenciado, né, lugares do Brasil nevando. Imagine de madrugada, irmãos. Eu estou em um local aqui, estou falando com vocês num local bem frio, aqui no município de Piraí, e de vez em quando passa um carro buzinando alguma coisa e eu vejo que de madrugada eu falo, como essa pessoa conseguiu se levantar essa hora? Enquanto eu estou procurando uma outra coberta, tem gente já indo trabalhar. Não é fácil, não é fácil. Mas Abraão entendeu que tinha que sair cedo. Abraão entendeu que Deus merecia esse sacrifício, que para que Deus fizesse o que ele queria na vida de Isaac, que até então era tomar a vida de Isaac para ele, Abraão acordou de madrugada, ele renunciou ao conforto, renunciou ao caminhar ainda de dia, ele preferiu ir de madrugada, exigiu renúncia. E a outra foi a disposição. Dá trabalho, irmãos, dá trabalho. Olha aí, ó. Abraão preparou o jumento, chamou 2 servos, cortou a lenha, Isaac também carregou e caminhou. Quando ele preparou o jumento, ele estava cumprindo o que Deus começou a dar sentido prático ao que Deus havia falado com ele, a obediência estava sendo praticada. Ele chama 2 servos como garantia da viagem, se houvesse algum problema, por questão de segurança, prudência, separa a lenha e começa a caminhar. A caminhada iniciada por Abraão era uma caminhada de fé. Fé de que Deus estava exigindo Isaac realmente. Abraão poderia ter considerado que realmente Deus livraria, mas Abraão também deve ter considerado que Deus não livraria a vida de Isaac. Então, o que motivou a caminhada de Abraão foi o chamado de Deus, a fé de que Deus o estava chamando, a fé de que, mais uma vez, o seu Senhor estava exigindo que ele fizesse algo para ele. E não importou o fato de que, nesse chamado de Deus, nessa nova desafio, nessa nova proposta de Deus, ainda que fosse deixar o seu filho. Mas Abraão, então, caminha pela fé. O desenvolvimento da intimidade com Deus passa pela fé. Exige atitudes. Às vezes, nós temos convicções de que Deus está falando com a gente. Às vezes, no seu tempo já de relacionamento com Deus, você já percebeu que Deus vem falando com você, mas você ainda não viu o milagre na sua casa, você ainda não viu o milagre na sua vida. O sobrenatural de Deus não se materializou porque você ainda não quis renunciar, porque você ainda não obedeceu, porque você ainda não se dispôs a fazer o que Deus estava mandando. Quando você considera o sucesso da vida de Abraão, você também tem que considerar os desafios, as atitudes, a obediência, as falhas, mas, acima de tudo, o propósito de Deus na vida de Abraão. Deus sempre chamou Abraão, Deus sempre falou com Abraão, Deus sempre chama você, Deus sempre fala com você. E nesse chamado, nessa oportunidade, que eu entendo como uma oportunidade, quando Deus não nos fala, Deus nos chama como uma oportunidade da visitação do Espírito, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de nós estarmos fortalecidos para pregar o Evangelho, para exalar o que Deus fez na nossa vida. Nós somos comunicadores do milagre. O maior de todos os milagres, é o milagre da salvação. E se você já confessou o Senhor como seu Salvador, se você reconhece Jesus como Filho de Deus, se você sabe que a cruz te conectou com Deus, te religou a Deus, te trouxe a salvação, você já é portador do milagre. Você precisa, então, externalizar mais esse milagre, você precisa ser um divulgador desse milagre, você tem que ser um agente do céu. E para ser agente do céu, exige atitude. Não dá para ser agente do céu sem obediência, sem disposição, sem renúncia. Nós precisamos tomar atitudes diante de Deus. Então, irmãos, anotem no seu coração, Deus está nos chamando. O chamado de Deus exige atitude. Para conhecermos o sobrenatural de Deus, precisamos de atitude.
Deus sempre nos chama para um local. Na caminhada, precisamos carregar a lenha. A gente não tem ideia do que peso tinha essa lenha, né? Talvez fosse melhor para Abraão, na minha lógica, ir apenas chegar lá procurar a lenha. Mas Abraão preferiu separar a lenha. Deus, eu já estou aqui disposto a cumprir a sua vontade. Em cada machadada, na cada lenha, na hora que ele pediu para carregar a lenha, estava o Senhor, eu vou cumprir a sua vontade, Senhor. Eu estou aqui para te obedecer. Ainda que seja algo que me cause dor, ainda que eu não compreenda, o Senhor é Deus. Eu estou aqui em demonstração do meu amor por ti. A fé, ela é imbuída no amor. O amor gera fé. O amor tira o medo. O amor a Deus tirou o medo de Abraão. Deus queria que separasse a lenha desde já. Ele carregou aquela lenha por 3 dias. Por 3 dias. E aquela lenha representava muitas coisas para ele. Mas dentre tudo que representava era também que Deus havia falado com ele. E ele então estava levando a obediência a Deus. Está aqui, Deus, o meu gesto de obediência. Vamos caminhar um pouquinho mais. Deus te conhece. A Bíblia é muito sábia. A Bíblia é a palavra do Senhor. Né? Nós sabemos que Deus conhecia Abraão, Deus conhecia Isaac, Deus conhece a você, conhece a mim. Tudo ele fez. Tem um cântico da comunidade evangélica de Lopes que fala que tudo ele fez, tudo formou, tudo criou para o seu louvor. Ou seja, a palavra do Senhor, nesse mesmo livro que nós estamos aqui meditando, capítulo 1, Gênesis, fala da criação. Nós somos dos que creem que Deus criou todas as coisas. Nós somos dos que creem que tudo veio a existir pela vontade do Senhor, pelo seu fazer sobrenatural. E nós estamos aqui ainda em obediência ao que Deus determinou como sobrenatural. Eu me lanço a dizer aqui, eu me exponho a dizer em nome de Jesus que as coisas sobrenaturais vividas são muito mais do que aquilo que nós entendemos como sobrenatural. Quer dizer o seguinte, irmãos, que você ter se levantado de manhã está aqui para mim algo sobrenatural. Eu estar aqui falando a vocês, crendo que pela fé a internet está me comunicando com vocês, é algo sobrenatural. Isso não é fruto da tecnologia atual, isso não é fruto de um desenvolvimento da inteligência. Tudo sim é isso, a partir do que Deus determinou. Para mim, o sol que brilha aqui atrás é uma janela. Se eu abrir aqui, vocês não me verão, porque a claridade vai ofuscar a câmera. É porque Deus determinou que o sol se levantasse. O sol não tem essa autoridade, o sol não tem esse direito de se levantar sem a permissão de Deus. A lua não nasce, não vem sem a permissão de Deus. A noite não cai sem a permissão de Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Então, Deus criou todas as coisas, irmãos. A sua vida não está aquém da vontade de Deus. Você não está vivendo uma vida paralela. Eu estou aqui, Deus está caminhando ao lado, me vendo. Não. Deus está dentro da sua vida. Deus está controlando a sua vida. Ele é o autor, é o dono, é o Senhor, é o articulador, o organizador, o que tem início, meio e fim, na minha e na sua vida, no nosso tempo de vida. A nossa trajetória de vida não é aquém do que Deus quer. Deus não é telespectador da nossa vida. Ele é o gestor, o dono, o Senhor da minha história, da minha família, do meu casamento. O Senhor é a vida. Então, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Você não acorda pela manhã porque você dormiu à noite. Você acorda porque Deus te manda acordar. Deus te levanta, irmãos. Deus te levanta. Então, Deus sempre soube. Deus, criador de Abraão, Deus sempre soube o que Abraão faria. Essa é a verdade, irmãos. Aqui começa algo que muito chamou a minha atenção quando eu preparei essa mensagem. Todas as minhas mensagens, eu já falei isso diversas vezes, elas são, na verdade, resultado de momentos que eu passo com Deus pela manhã. E Deus, então, falou muito ao meu coração que ele já sabia que Abraão iria oferecer Isaac. Deus tinha essa certeza, porque Deus conhecia Abraão, Deus conhecia a vida de Abraão. Deus é o Senhor do tempo. Deus não está limitado temporalmente como eu estou. Eu confesso a você, irmãos, que pela manhã eu fiz uma oração bem cedo.
eu falei para Deus o seguinte: Senhor, eu não sei se eu terminarei o meu dia vivo nesta terra, mas uma coisa eu sei, que eu estou começando ele diante do Senhor. Isso me trouxe muita alegria, porque Deus me permitiu começar o dia diante dele. Deus me permitiu que eu levantasse e adorasse a ele, que orasse, derramasse lágrimas, e maior ainda, era um dia feliz para mim, que eu posso compartilhar com vocês disso que estou vivendo com Deus. Para mim é maravilhoso, é tremendo. Então eu tenho plena certeza que Deus sabia que Abraão iria oferecer Isaque. Aí eu botei aqui a pergunta: então, para que Deus manda Abraão oferecer Isaque em sacrifício? Qual era a novidade? Qual era a novidade para Deus? Qual era o sentido? Qual era o sentido de Deus chamar Abraão do jeito como ele chamou, exigir que ele ouvisse a sua voz, que ele obedecesse, exigir que Abraão então cortasse a lenha, chamasse seu filho, separasse e caminhasse 3 dias, levando Isaque lá para Moriá, para aquela montanha? Para que Deus então chamou Abraão? Porque eu creio, irmãos, eu creio que o alvo de Moriá não era o que Deus queria só ouvir de Abraão, porque Deus sabia que Abraão faria, Abraão já havia demonstrado isso, mas Deus queria mostrar a Abraão algo sobrenatural. Deus havia chamado Abraão à terra de Moriá, aquela montanha, para que Abraão conhecesse dele. O alvo da montanha não era o sacrifício. Eu creio que o alvo da montanha não era Isaque. O alvo da montanha era Abraão. O alvo desse chamado era a edificação de Abraão. Era para que Abraão experimentasse mais uma vez o poder de Deus. Era para que Abraão entendesse que Deus tratava com ele das multiformes sabedoria. Era para que Abraão não descesse daquela montanha da forma como ele subiu. Tudo envolvia o propósito de Deus para Abraão. Tudo estava no interesse paterno de Deus para com Abraão, para que o seu filho Abraão fosse fortalecido espiritualmente. Deus havia chamado Abraão para que Abraão experimentasse mais do milagre. Deus chamou Abraão lá em Moriá, talvez ali, para que Abraão fosse, como diria minha mãe aqui, carinhosamente falando, minha saudosa mãe, que todos aqui penso que conheço, fosse remoendo, né? No sentido de pensamento, fosse ali pensando: o que Deus quer? Será que Isaque vai realmente morrer? O que eu vou ter que fazer? E a Bíblia fala que Deus deixou que Abraão fosse até o momento que ele levantou a faca. Era tudo ali interesse de Deus em fortalecer a relação com Abraão. A nossa relação com Deus é interesse do próprio Deus. Deus escolhe os métodos e os caminhos para que você se exponha a Ele, para que você o obedeça. Toda essa plataforma espiritual aqui que Deus estabeleceu para Abraão trilhar, era para que Abraão fosse fortalecido. Era para que Abraão ouvisse, então, a voz de Deus. Porque lá no verso 11, Deus fala mais uma vez: Abraão, Abraão. Lá no lugar que inicialmente parecia ser um lugar de dor, ser um lugar de sangue, era o lugar onde Abraão ouviu mais uma vez a voz de Deus. Deus nos desafia a ir para lugares que não conhecemos. Isso eu posso garantir também. Mas uma certeza a mais a palavra nos garante, não eu, a palavra do Senhor, que para onde Deus te chamar, você verá o milagre de Deus. Lá no lugar onde você não conhece, no tempo que você não sabe, Deus vai revelar ainda mais o seu poder a você. Você verá o sobrenatural de Deus. No final de uma caminhada, Deus vai falar com você. O lugar para o qual Deus está te chamando é o lugar que Ele vai chamar você pelo nome. Irmãos, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Porque quando Abraão chega lá, ele estava levantando já
seu machado, sua faca, o cutelo, Deus intervém e diz para ele assim, ó, no verso 13, Abraão olhou de volta e viu um carneiro preso pelos chifres. Mais uma vez estava Abraão contemplando o agir de Deus que excede a sua capacidade. Quem enviou aquele chifre, quem enviou aquele animal, melhor dizendo, foi o Senhor. Foi o Senhor. O verso 12 diz assim, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Irmãos, isso é tremendo. Abraão tinha ouvido de Deus, Isaque era a promessa materializada de que Abraão seria pai de uma multidão. Isaque era o respirar de uma promessa, era o crescimento de uma promessa. O menino tinha 12 anos, diríamos hoje, uma vida toda pela frente, não é? Isaque, então, caminhava ao lado ali de Abraão, indo até Moriá, estava mandando a promessa. Mas por que Deus, então, fala, não machuque o menino, não lhe faça nenhum mal? Irmãos, significa que Deus está dizendo que a minha promessa vai ser cumprida, a minha promessa não será quebrada. A minha promessa está de pé. A minha promessa não será invalidada, porque eu prometi a você que Isaque era, então, o início da sua descendência, seria sua posteridade. Isaque seria aquele que daria, então, o pontapé para você, Abraão, ser pai de multidões. E Deus mostra que a sua promessa ele guarda, a sua promessa ele não permite que seja quebrada, ele não permite que nenhum mal aconteça com a sua promessa. Deus está dizendo para Abraão, eu estou garantindo que Isaque viverá para ser o cumprimento da promessa. Então, amados, nós temos então um terceiro ponto. Deus fala, Deus exige então que a gente tenha atitude, e agora Deus fala que ele garante o cumprimento da promessa, ele zela pela sua promessa, ninguém pode tocar na promessa de Deus feita a você. A sua promessa é protegida pelo próprio Deus. Quem regulamenta essa promessa é Deus. Deus estaria tão somente aqui, no caso de Abraão, cumprindo o que tinha dito a ele. Nós conhecemos essa palavra, né? Longa data, e a gente sabe que se Deus tivesse feito, então, deixado o sacrifício, eu não sei o que Deus faria, né? Mas a palavra era para Isaque, a palavra de Abraão era através de Isaque. Então, Deus permite que Abraão leve Isaque, mas que Abraão não tocasse contra a vida do seu filho, porque a vida de Abraão era a promessa de Deus. O que Deus prometeu a você está preservado, está guardado. Ainda que algumas vezes você veja algumas facas, algumas coisas se levantando contra o cumprimento da promessa do Senhor, mas não tema, porque a promessa do Senhor, quem zela é Ele. E Ele proverá o cumprimento dessa promessa. E Ele proverá. Não deixe de crer nas promessas do Senhor. Não deixe de atentar ao chamado do Senhor. Não seja omisso diante das atitudes do chamado de Deus. Deus conhece a sua caminhada, Deus conhece o quanto tem sido difícil chegar até onde você chegou. Talvez tenha sido mais fácil olhar para a montanha. A Bíblia fala aqui que ele havia indicado de longe. Verso 3, de longe ele viu. Falou, Senhor, eu não irei lá. Mas ele não disse isso. Eu talvez dissesse, Senhor, eu não vou naquele lugar, não. Eu não tenho forças para isso. Mas espiritualmente o Senhor me capacita. Espiritualmente o Senhor te chama, te leva. E lá Ele proverá. Deus proverá o cumprimento da sua promessa na sua vida, na sua família. Para você pai, para você mãe, para você filho. Toda a vida, toda a promessa é alvo do cumprimento de Deus. Deus proverá. E o interessante, irmãos, que ainda hoje as promessas estão de pé. Observe aqui, a partir do verso 16, o que aconteceu. Vamos reler mais uma vez aqui, ó. Deus fala assim com Abraão, porque você fez isso, não me negou o seu filho, o seu único filho. Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente,
farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia do mar. Eles vencerão os inimigos. Por meio de seus descendentes abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. A obediência a Deus preserva o cumprimento da promessa. Irmãos, se lá, quando Deus falou para Abraão no início, sacrifique Isaac, não tivesse acontecido, se Abraão tivesse dito, eu não vou sacrificar, Deus, isso é ilógico, isso não é certo, isso não é justo. Abraão abriu mão do seu foro íntimo e escolheu a obediência a Deus. E no momento da aprovação, no momento em que ele viveu a prova, ele foi fiel a Deus. E quando se é fiel a Deus no momento da prova, nós ouvimos que Deus vai abençoar. Nós ouvimos que Deus vai cumprir a promessa. Se você está vivendo a aprovação, não duvide que chegará ao final. E ao final existem promessas, bênçãos de Deus para a sua família, para a sua vida. Deus não está fazendo nada que não vá desembocar em bênçãos para a sua vida. Deus não é confuso, Deus não revoga as suas palavras, Deus não te desampara. A palavra do Senhor fala que Ele tem plano de paz, plano de vida. Fala em Romanos 3 que nós, homens, somos mentirosos, mas Deus é verdadeiro. E Ele prometeu que em Jesus nós teremos a vitória. A cruz de Cristo nos garante a vitória, o cumprimento da promessa. O que compete a mim e a você nos apresentarmos a Deus como Abraão fez, eis-me aqui, é ser diligente, é tomar atitude, preparar o que tem que ser feito. Deus mostra o que tem que ser feito. Deus mostra, o sacrifício exigiu Isaac, então Abraão separou Isaac. Como é que vai acender a lenha? Precisa do fogo. Então Abraão leva a lenha, prepara tudo, leva 2 pessoas e vai até o local. O que competia a Abraão fazer, ele fez. Mas chegou uma hora que somente Deus poderia fazer. E Deus, com misericórdia, com amor, com carinho, sendo pai, preservou a vida de Isaac. E como se não bastasse isso, Deus, então, cumprindo o que Jesus, né? Como Jesus fala lá na frente em Mateus, como um pai que sabe dar boas dádivas ao filho, ele renova, então, a promessa de que Abraão seria pai de multidões. Então, Abraão volta daquela montanha, olhando para Isaac de uma forma diferente, vendo que Deus ia preservar a vida de Isaac. Ele sabia que o filho dele seria preservado. Quando nós clamamos a Deus, quando nós apresentamos a Deus o que temos, Deus responde para a gente que Ele vai cumprir, que o que Ele nos deu é importante para nós. Ele nos deu vida, e a palavra do Senhor fala que essa vida ela é em abundância, e que a vida é essa, não é só o respirar, não é só o andar, não é só o trabalhar, mas é uma vida de plenitude, é uma vida de relacionamento, é uma vida de intimidade com Deus. Precisamos estar dispostos a ter intimidade com Deus. Deus está nos chamando. Se você tem ouvido a voz de Deus, é hora de dizer, eis-me aqui. Eu não sei qual é o seu Isaac. Eu ofereço a Deus a minha vida, irmãos. Eu ofereço a Deus a minha vida. Eu ofereço a Deus a minha vida, eu ofereço a Deus a minha família, para que eu volte com as promessas do Senhor, para que Deus preserve a minha vida, para que Deus preserve o meu casamento, para que Deus preserve os meus filhos, para que Deus preserve a minha casa. Mas a forma como será, Deus proverá. A forma como será pertence a Deus. Vai chegar um momento que eu não posso fazer mais nada. Mas até lá, irmãos, eu tenho muito o que fazer. Nós temos muito o que fazer. A palavra do Senhor diz que Ele está chamando para que a gente o adore no Espírito e, na verdade, em verdade, de coração, sincero, com autoridade. Enquanto não tivermos essas atitudes com Deus, possivelmente temeremos o lugar onde Deus está nos chamando. Mas não se esqueça, a montanha não representa o lugar de dor. Representou para Abraão o lugar de cumprimento, de ouvir a promessa, de ouvir a palavra de Deus, de conhecer o sobrenatural de Deus. E Abraão, então, volta levando ali a promessa do Senhor renovada, o seu espírito
contrito, humilhado diante de Deus, quebrantado, mas não rejeitado pelo Senhor, como foi com Davi, momentos à frente na história do povo de Deus. Então, saiba disso, irmãos. Saiba que o Senhor está te chamando. Saiba que você tem uma caminhada a desenvolver com Deus, uma caminhada de fé. Saiba que Deus proverá o cumprimento do que Ele falou a você. E encerrando, eu gostaria só de lembrar que isso só foi possível porque Abraão conheceu a promessa do Senhor. Busque a promessa do Senhor para a sua vida. Busque a promessa do Senhor. E eu gostaria de lembrar, dentre muitas, aqui ele fala que derramaria sobre você o Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível a você. Busque o Espírito Santo. Busque o discernimento do que o Senhor quer para a sua vida. Busque sabedoria, que Ele dá com liberalidade. Busque a fé, que te faz ver com olhos espirituais. Busque o que Deus quer para a sua vida. Não tema. Não olhe para a montanha com olhos humanos. Olhe para a montanha com olhos espirituais. E veja que lá no alto da montanha é o lugar que Deus quer se revelar a você. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã. Que Deus possa ter falado profundamente ao seu coração nessa oportunidade. A você, papai, que tem filhos aí para orientar, para ser exemplo, para liberar a bênção do Senhor. Que o Senhor te capacite, renove a você, papai, a palavra de autoridade, a autoridade do exemplo, a autoridade da fé, a autoridade de ser um sacerdote sobre sua família. A você, mamãe, filhinho, irmãos, que Deus abençoe também. Agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço de coração a Sandra aí por esse carinho. Sou imensamente grato de fazer parte aí dessa igreja, fazer parte desse ministério, e que Deus te abençoe nesse dia. Amém. Obrigado. Tempo do milagre é programado por Deus. Coloque seus milagres, irmãos e irmãs, no altar do Senhor, que no tempo dele, ele vai falar com você. Deus proverá. Muito obrigada, Fábio. Deus abençoe a sua vida. Foi tremendo, uma manhã edificante, né? Aqui no chat, Fábio, tivemos várias Amém. glória a Deus, né? Dizendo que foi muito bom. O licenciado Rafael terminou aqui o chat dizendo que foi muito legal e muito edificante. Amém. Deus abençoe, louvado seja o seu, no nome do Senhor. E muito obrigada pelo carinho, por ter aceitado essa manhã aqui conosco. Deus abençoe. Agradeço, Sandra. Amém. Amém. Queridos, os nossos avisos. Hoje, 19 horas, culto presencial e também a nossa live. Participe. Terça do avivamento. Nossa reunião tem sido tremenda, Deus tem falado, Deus tem curado, tem libertado, participe. E os departamentos. União dos homens, às quartas, 20 horas. Quintas-feiras são os jovens, 18 horas e 40 minutos. Licenciado Rafael convida todos os jovens estejam aí interagindo nessa programação. E a sexta, encontro dos adolescentes, que sexta-feira tive o privilégio de estar com eles em uma palestra. Foi muito bom, foi uma sexta-feira assim, muito abençoada. Quero agradecer aqui e que o Senhor abençoe também esse ministério, os nossos adolescentes, todos através do Zoom. A igreja, ela continua aí com as suas campanhas, que é a campanha do óleo usado, e, irmãos, a campanha do quilo. Estamos na época, né? Hoje já é hora de entregar. Entregue a sua campanha do quilo. Dê uma passadinha na igreja, deixa seu quilo lá. Não vamos deixar esfriar esse compromisso. São tantas necessidades, ok? Todos os dias pela manhã, até ao meio-dia, passe e deixe bem rapidinho a sua participação lá. E terminando, dia 5 de setembro. O que nós temos dia 5 de setembro, irmãos? Ah, você não esqueceu não, né? Nós temos o retorno da EBD, aleluia, glória a Deus. Claro que estamos retornando aí em um ambiente seguro, seguindo todo o protocolo sanitário, irmãos, ainda estamos em pandemia, mas para a glória do Senhor, nós iremos voltar. Você vai agendar como culto da noite, vai ser presencial, mas também será live, né? Deixaremos aqui esse canal do Zoom que tem nos abençoado como hoje tremendamente.
mas para alcançarmos mais pessoas. Então, a sua participação, eu quero lotação máxima dia 5, hein, irmãos? Estou com saudade aí de todos. E você que não pode estar presente, participe com a live. Essa interação gostosa que nós temos aqui no Zoom, ela vai continuar também na live. Você que vai ficar em casa, você pode participar mandando perguntas através do chat. Você que vai estar no Facebook também e no presencial também. A Miliane brilhantemente vai continuar fazendo aí interagindo através do chat, do Face, também no presencial. Claro que seremos um pouco mais cautelosos, porque como no Zoom nós temos a possibilidade de editarmos. Na live, não. Mas estaremos preparados para isso, para ouvirmos os irmãos e estarmos aí respondendo as dúvidas. E será uma classe conjunta, tá, irmãos? Não teremos classe ainda, né? Será uma classe conjunta com o pastor Samuel Cesarino nos abençoando com temas maravilhosos que vão nos edificar. Próximo domingo, não me deixe, olha, eu e você e eu aqui, ó, juntinhos na EBD, ok? Vamos abrir nossas câmeras e vamos dar um tchauzinho. Deus abençoe então a todos. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Nós louvamos o teu nome. Obrigado pela vida do licenciado Fábio, que o Senhor possa continuar a usá-lo. Obrigado pela instrumentalidade da escola dominical, pelo Ministério Infanto Juvenil, que em tudo o teu nome seja glorificado. Nesse restante de dia, que os pais sejam tremendamente abençoados, celebrados, e que as famílias se fortaleçam cada vez mais no Senhor. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Abençoado, parabéns aos pais. Obrigada, Fábio, pela mensagem muito edificante. Muito... Gente, bom domingo, parabéns aos pais. Valeu, valeu, Fabinho, uma boa palavra. Tchau. Tchau, queridos. Tchau.